Olá pessoal, meu nome é Pedro Sirotsky Melzer, sou gaúcho de Porto Alegre, empreendi dos meus 17 anos até os 26 anos de idade no varejo do Rio Grande do Sul, passei por muitas dores do empreendedorismo, depois fui fazer meu MBA nos Estados Unidos, fui para Kellogg e depois de Kellogg eu fui trabalhar na Apple Online Store nos Estados Unidos. Trabalhei em Cupertino e morei em Palo Alto durante 3 anos. Durante esse período, eu vivi e bebi um pouco da água do Venture Capital no Silicon Valley, que é a gema do Venture Capital do mundo. Quis trazer essa atividade para o Brasil e em 2010 eu vim para o Brasil para desenvolver a iBricks Ventures, plataforma de Venture Capital da qual eu e alguns sócios e um time espetacular fazemos parte. O que é a iBricks Ventures? Qual a nossa tese de investimento? Nosso grande objetivo com o Venture Capital no Brasil é encontrar modelos de negócios que usem a tecnologia para entregar ineficiências, para endereçar ineficiências no Brasil. Modelos de negócios que estejam gerando um benefício, gerando um ganho de eficiência, seja na vida das pessoas, seja na vida das empresas. E com esta estratégia, no nosso primeiro fundo, nós começamos a construir um portfólio muito legal em diferentes setores da economia. Para vocês conhecerem um pouco mais da iBricks, nós já olhamos mais de 2.000 negócios, 250 projetos que nós efetivamente analisamos com profundidade e fizemos 18 investimentos. De fato, é uma razão bastante baixa, mas é assim mesmo, nós temos que olhar muitas coisas e sermos muito seletivos na escolha de cada projeto que nós vamos gastar tempo e investir capital. Hoje, também temos um orgulho muito grande de ter investido em empresas que no agregado já estão empregando mais de 2.000 pessoas. Saber que nós estamos investindo em empresas que, apesar de uma situação macro do nosso país, estão crescendo e crescendo 160% a receita dessas empresas ano contra ano, é motivo de muito orgulho, é motivo de ter a coragem, de ter a vontade de estar numa atividade que está, de certa forma, descolada da economia macro do país. Hoje o nosso fundo tem tido boas performances, nós temos aí uma excelente sinalização que estamos no caminho certo. Nosso fundo hoje tem uma valorização agregada de mais de 40% nesses últimos anos. Como a iBricks Ventures se posiciona? Hoje nós temos, por princípio, o objetivo de ajudar os empreendedores com um profundo conhecimento local, com muita conexão com o mercado e com experiência operacional. E por que é importante esses 3 elementos que nós consideramos os nossos diferenciais? Porque para você entrar hoje numa indústria, num país complexo, num país com tanta diversidade, com tanta dificuldade, você tem que ter um conhecimento profundo de cada espaço que você for operar. E nós tivemos o cuidado de não só contratar um time capacitado e experiente em algumas dessas indústrias que nós decidimos entrar, mas também atrair um grupo de investidores espetacular, um grupo de investidores que são líderes de diferentes indústrias e que nos permitem conhecer, a partir das suas experiências, profundamente cada espaço que a gente opera. Assim como esses grupos, esses indivíduos que são referências no nosso país e alguns deles até fora do nosso país, também nos ajudam a conectar as empresas do nosso portfólio com os seus clientes, ajudar em business development, ajudar entregando um pouco de credibilidade para as empresas para que acelere o processo de desenvolvimento de cada uma delas. E também sempre trazendo visão operacional, trazendo visão de execução. Nós queremos sempre trazer a relevância de os empreendedores prestarem atenção na capacidade operacional, de construir uma empresa com os fundamentos que cada empresa precisa, independente se ela está no ramo de tecnologia ou se é uma empresa do mundo offline. Qualquer empresa que tenha uma ambição de se tornar um grande ativo, uma grande referência, seja qual economia ela estiver operando, tem que ter a preocupação de ter empreendedores e um time focado em execução,
focado em operação. E a gente procura, a partir das nossas experiências, transferir este valor para cada empresa que nós investimos. Qual o papel do Venture Capital? Para aqueles que não estão familiarizados, o grande objetivo de um fundo de Venture Capital é encontrar aqueles empreendedores que têm, sem dúvida, brilho no olho, que têm uma visão extraordinária, que pensa grande, que de fato quer resolver algum problema, combinado com uma capacidade de execução, com uma capacidade de realmente construir uma empresa de verdade, a gente aportar para esses empreendedores capital, mais conhecimento e permitir que eles construam grandes empresas com a cultura deles, com o jeito deles, empresas que possam se tornar líderes de diferentes mercados do Brasil. Hoje, a maneira que a Brix Ventures entende as oportunidades do Brasil está muito em cima do nível de ineficiência que a economia como um todo apresenta. Para vocês terem uma ideia, só no mercado financeiro, um mercado de 150 bilhões de reais, apenas 50% da população está bancarizada. E isso faz com que nós procuramos empresas que realmente estão entregando uma proposta de valor para um mercado que é altamente concentrado com poucos e grandes bancos, de forma alguma tentar encontrar modelos de negócios que invada a cadeia de valor, mas sim que trabalhe de forma colaborativa com esses grandes agentes financeiros, para que a gente entregue uma solução para uma população ainda maior, para que a gente consiga atender muito dessa população que não está bancarizada hoje e tem um papel importante na disrupção do sistema financeiro através de modelos de negócios inteligentes. Da mesma maneira que o mercado de varejo, que hoje é um mercado de mais de 1 trilhão de reais que movimenta no nosso país, e apenas 3% ou menos de 3% está online. Com isso, nós enxergamos muita oportunidade de operar nesse espaço, seja através de infraestrutura, mas de fato com a consciência de que, inevitavelmente, este percentual do varejo online sobre o varejo total vai aumentar, nós participarmos deles com algumas empresas que estão trazendo inovação, que estão trazendo uma contribuição para o varejo como um todo. Este é o prisma que a Brix Ventures olha, é entregar ganhos de eficiência em diferentes setores da economia. Hoje, para vocês terem uma ideia, de acordo com a Forbes, mais de 50% da população americana já trabalha em pequenos negócios. E isso faz com que nós tenhamos mais vontade ainda de continuar investindo em empresas pequenas, porque não só elas trazem eficiência, inovação e disrupção para vários mercados, tornando a vida das empresas e das pessoas cada vez melhor, mas gerando emprego. E isso, sem dúvidas, é um elemento que muito nos motiva. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês que estão pensando em empreender é quais as razões que os motiva a empreender. É o glamour? É a vontade de ter sua própria startup e poder dizer para todos os seus amigos do Facebook que agora eu sou um empreendedor, sou um entrepreneur, que agora eu sei falar todas aquelas palavras que o Silicon Valley muito fala? Ou é ter controle, é ser seu próprio chefe, não ter que dar satisfação, não querer respeitar uma cadeia de valor, uma cadeia hierárquica, ter flexibilidade, poder chegar na empresa a hora que quer, sem ter horário, quer dizer, ganhar muito dinheiro, ficar bilionário, comprar o seu barco, sua casa, deixar um legado, dizer que mudou o mundo, que mudou o planeta. Será que são essas as razões que o verdadeiro empreendedor tem quando ele decide empreender? Bullshit. Não são essas. De fato, estas razões nós não acreditamos que faz um empreendedor ter êxito. O empreendedor que tem um objetivo, que tem uma missão, que de fato quer entregar uma inovação, um valor, resolver um problema real da sua comunidade, ele não pensa naqueles elementos.
é simplesmente impossível de controlar. Ele não se imagina em outro ambiente que não seja empreender. E é esse sentimento descontrolado, incontrolável, esse sentimento que transcende qualquer racional que faz os empreendedores partir para os seus projetos, partir para as suas aventuras empreendedoras, correndo todos os riscos inerentes a elas e, de fato, muitos deles terem êxito, porque é algo muito maior do que o racional. É uma obsessão em realizar aquele sonho que lhe veio à cabeça. Agora é muito difícil. 50% das empresas hoje quebram em menos de 5 anos. Em menos de 3 anos, até dizem os dados mais recentes. E por que elas quebram? Por que é tão difícil? Nós precisamos poder responder algumas perguntas antes de partir para essa empreitada tão bonita, tão desafiadora, mas tão difícil. Quais são essas dificuldades? Você precisa entender que começar um empreendedorismo não é começar com luxo. Não é começar com condições de ter um salário de mercado. É abrir mão de muitos elementos de curto prazo, é abrir mão de salário, é abrir mão de bônus, é abrir mão de estabilidade, é abrir mão de um escritório bonito, para de fato botar para funcionar a sua ideia, que no começo nada mais é do que uma ideia. Você tem que se perguntar se você tem os skills, você tem a capacitação técnica, a capacitação intelectual para executar o seu plano. Você tem que ser capaz de conhecer os seus gaps. E quando você fizer essa pergunta e responder de forma honesta, intelectualmente honesta, e reconhecendo todas as seus gaps, as suas deficiências, você tem que ser capaz de tomar algumas decisões. Uma delas pode ser: não estou pronto para empreender. Vou trabalhar numa startup, vou trabalhar numa empresa grande para ganhar alguma experiência operacional, ou vou atrair pessoas que complementam os meus gaps. E isso é extremamente importante. Vale lembrar que você tem que ser capaz de vender a sua ideia para pessoas boas. Não adianta você pegar o amigo desempregado. Óbvio que o desemprego é um problema estrutural do nosso país hoje, mas você tem que prestar atenção para não atrair aquele amigo desempregado que não tem os skills, o que ele tem apenas a disponibilidade de tempo. Você tem que ser capaz de atrair aquele amigo, aquele conhecido que está empregado eventualmente, que está numa carreira estável, promissora, mas o seu sonho, o seu plano está tão bem fundamentado que você consegue atrair este perfil de talento para o seu projeto. Você tem que responder se está resolvendo um problema real. Não existe espaço para soluções nice to have. Você tem que ter um produto ou um serviço, alguma solução que seja fundamental para a sua respectiva audiência. Você tem que poder ter você tem que poder responder e ter a convicção de que as pessoas ou as empresas precisam do que você está propondo, independente de crise, independente de situação macro do país. Se você tem uma empresa B2B e você for falar com o tomador de decisão, ele tem que entender que a sua solução resolve um problema relevante na sua empresa. E não gastar tempo desenvolvendo projetos, tentar captar recursos para projetos que são, eventualmente, uma feature. Eventualmente, algo legal, mas nada fundamental. Eu acredito, a iBricks Ventures acredita que, para fazer sentido empreender, tem que estar em torno de um projeto que resolva um problema real. Um outro elemento é ser profundo. Hoje, apenas sair de uma escola renomada, ter vontade de atuar num segmento que está hot no mercado,
Agora vou começar a atuar num projeto de uma fintech. Você tem que ser capaz de responder se você de fato fez a sua diligência, a sua lição de casa. Você foi de forma profunda estudar esse mercado, você falou com o mercado, você tocou no mercado, você entende a dinâmica do mercado, você falou com especialistas, você pode hoje dizer que você, de certa forma, é um especialista desse mercado, porque se a resposta for negativa, você não está capacitado para jogar neste mercado. Concorrer hoje sendo capacitado já é muito difícil. Convencer clientes hoje no mercado sendo capacitado já é muito difícil. Não tendo a profundidade necessária, não tendo o conhecimento necessário de um determinado mercado, se torna quase impossível. Então, ter esse nível de consciência, de ser profundo naquilo que se está propondo a fazer, é fundamental. E a captação de recursos? Será que o caminho é apenas treinar um pitch? É saber falar de forma organizada, muitas vezes robótica, sobre o seu projeto? Muito mais do que isso. É ter a tranquilidade e, de novo, o mais alto nível de conhecimento, o porquê aquela captação. Qual é o aporte necessário para ir para a próxima fase do seu projeto? Qual é o destino desse capital? Como você vai usar? O que você vai testar? Se as respostas dos seus testes forem positivas, aonde você vai estar quando acabar esse capital? Esse capital acaba ou esse capital leva para um ponto de equilíbrio? Independente do ponto de equilíbrio ou não ponto de equilíbrio, você tem que responder o que você quer fazer com esse capital e qual é a evolução que você vai ter a partir da aplicação desse capital. Ter o nível de detalhamento necessário é fundamental, em primeiríssimo lugar, para você mesmo conduzir a sua empresa e também para dar o conforto para o possível investidor. E o investidor? O investidor não pode ser visto apenas como uma fonte de recurso. Sem dúvidas, o investidor tem este papel, mas o investidor também tem que agregar valor outro que não for além de capital. Os empreendedores devem fazer a diligência nos seus investidores. Tem que garantir que a visão do investidor, a visão do empreendedor tem convergência. Tem que garantir que a visão do investidor, os valores do investidor, tem convergência com os valores dos empreendedores. O day after, depois de receber a captação, começa uma relação de sociedade. E como qualquer sociedade, tem que haver alinhamento de incentivos, tem que ter clareza nos interesses, tem que saber se o empreendedor e se o investidor terão condições de divergir, porque, sem sombra de dúvidas, a divergência vai acontecer. E é esta afinidade, é esta identidade, é esta capacidade do investidor e do empreendedor se relacionarem que vai fazer uma empresa ter mais ou menos êxito. O investidor pode ser a grande alavanca de crescimento de uma empresa e também pode ser um grande problema do crescimento de uma empresa. Por isso, eu recomendo muito que cada um de vocês, de fato, façam a diligência no seu investidor e veja se o perfil daquele investidor cola com o seu. A partir desta análise, que parece simples, mas de simples não tem nada, você tem que responder. Você tem condições, do you have the guts? Você de fato tem a coragem de empreender? Não é nada fácil. O que o novo jovem, o que vocês certamente estão buscando nesse processo? Vocês estão buscando nesse processo um ambiente absolutamente meritocrático. Vocês não querem mais um ambiente hierárquico. Vocês querem um ambiente onde vocês possam impactar. Vocês estão muito mais preocupados, deveriam estar muito mais preocupados com a jornada do que com o destino. Vocês deveriam estar muito mais preocupados
do que com uma carreira estável, vocês deveriam estar preocupados qual o nível de impacto e de recompensa que vocês vão ter à medida que aconteça a sua performance, à medida que vocês, de fato, concluam os seus objetivos. Antes, nós pensávamos em trabalhar para depois se divertir. Hoje, eu tenho uma crença muito forte que é preciso ter esta combinação de trabalhar e se divertir no mesmo ambiente. Você, de fato, vai produzir muito mais se estiver se divertindo enquanto trabalha. As experiências hoje falam muito mais alto do que os bens materiais. Você está exposto num desafio, num projeto inovador, numa situação que lhe desafie, é muito mais importante, muito mais relevante, deveria ser muito mais relevante do que focar apenas na recompensa financeira para poder comprar eventualmente um carro ou algo mais. E de fato hoje o que você busca é um dinamismo, muito mais do que uma estabilidade, do que uma previsibilidade. O que nós acreditamos que é preciso ter é um grande equilíbrio de valores. Você precisa pensar grande, você precisa dream big de verdade. Mas você não pode ser apenas um sonhador. Assim como você tem que pensar em se divertir, mas você não pode só se divertir. Da mesma forma, você tem que get the shit done. Execute, realize, faça. Mas se você só se preocupar em trabalhar 18 horas por dia, só entregar, só executar, e não pensar grande, e não se divertir, você também não está num bom equilíbrio de valores. Por isso que nós acreditamos que o sweet spot, que o lugar certo para estar, é a combinação de pensar grande, querer de fato trazer uma inovação para o mundo, de trazer uma inovação para o seu mercado, para a sua economia, para o seu país, se divertir ao mesmo tempo e de fato realizar coisas concretas. Get the shit done. Esse é o equilíbrio de valores que nós da BRICS Ventures acreditamos, esse é o equilíbrio de valores que nós recomendamos para cada um de vocês perseguir nas suas jornadas. Muito obrigado e contem sempre com a BRICS Ventures. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E para ficar por dentro do que vai rolar nas próximas edições, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Até mais!